Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ariela e vim corrigir com vocês a nossa primeira lista de exercício. O exercício número 1 começa assim. Um robô que limpa a casa passando tanto pano úmido quanto pano seco, como da figura abaixo, consegue identificar cada cômodo da casa que está sujo e realizar a limpeza, exceto das escadas. Porém, a sua bateria só tem carga para limpeza seco ou úmido por 4 horas. Abaixo há uma tabela que mostra os cômodos de 5 casas e o tempo necessário para que o robô percorra cada um dos cômodos para realizar a limpeza. A limpeza de cada cômodo requer que seja passado tanto pano seco quanto pano úmido. Bom, embaixo a gente encontra uma tabela então com as casas e o tempo que o robô leva para fazer a limpeza seco e a limpeza úmida. Lembrando que 4 horas é o equivalente a 420 minutos. Então, o que a gente tem que ver é ver quanto tempo o robô leva para limpar a casa 1, a casa 2, a casa 3, 4 e 5 e ver qual dessas casas se encaixa nesse tempo menor de 4 horas. Bom, na casa 1, se a gente somar todos esses tempos, a gente encontra que o robô leva em torno de 450 minutos para limpar a casa inteira. Já na casa 2, 306 minutos. Na casa 3, 242 minutos. Na casa 4, 172 minutos. Na casa 5, 234 minutos. Então, a pergunta é: em qual das casas o robô conseguirá limpar totalmente os 4 cômodos antes que a bateria acabe? Considere que o consumo de energia seja o mesmo para a limpeza com pano seco ou úmido. Então, a alternativa correta é a alternativa D, casa 4, e a alternativa E, casa 5. Agora, a gente vai então para a segunda pergunta da lista. O enunciado é o seguinte: dois robôs, K12 e J45, decidiram brincar de um jogo chamado Concordo ou Discordo. Sempre que os dois robôs discordarem de um determinado assunto, eles devem andar 2 quadrados para trás. Caso um dos dois discorde e o outro concorde, o que discordou deve andar 1 quadrado para trás e o que concordou 1 quadrado para frente. Caso os dois concordem, eles devem andar 2 quadrados para frente. Então, embaixo a gente tem uma posição inicial de cada um dos robôs. O K12 está na posição 4 e o J45 na posição 6. Então, essa figura representa a posição inicial do K12 e do J45. Qual será a posição final, sabendo que a resposta deles para cada questão foi? Então, agora a gente encontra uma lista com as respostas do K12 e do J45. Então, a gente vai olhar assunto por assunto se eles concordaram ou discordaram para saber o quanto eles andaram. Lembrando que se os dois concordam na mesma coisa, eles andam 2 quadrados para frente, e se os dois discordam no mesmo assunto, eles devem andar 2 quadrados para trás. Então, a gente vai seguir a ordem. O primeiro assunto, o K12 concordou, o J45 discordou. Então, enquanto o K12 andou 1 quadrado para frente, o J45 1 quadrado para trás. Seguindo então essa lógica, a gente tem que a resposta é a alternativa B. O K12 no final vai estar na posição 5 e o J45 na posição 9. Já o enunciado do exercício 3 é o seguinte: o robô Pike tem uma base móvel com rodas. No entanto, ele consegue apenas andar para frente ou girar para a direita. Se o robô precisar seguir caminhos nas formas seguintes, quais formas ele não será capaz de realizar? Então, a alternativa A, um quadrado. Um quadrado o robô consegue fazer indo apenas reto e virando à direita. Forma da letra S. Já a letra S, o robô não conseguiria porque depende de uma curva à esquerda. Forma da letra Z. Assim como a S, também depende de uma curva à esquerda. Um círculo é capaz de fazer apenas indo em frente e virando à direita. E a forma da letra L também. Então, as alternativas que o robô não conseguiria fazer seria a letra B e a letra C. Então, vamos para o exercício de número 4. O robô Estevão foi programado para executar os seguintes movimentos em sequência: 1. Andar em frente durante 10 segundos. 2. Parar durante 1 segundo. 3. Girar para a direita durante 2 segundos. 4. Parar durante 1 segundo. 5. Andar em frente durante 10 segundos. 6. Parar e finalizar. A intenção do programador com esses comandos era que o robô Estevão andasse em frente, desse meia volta, ou seja, 180 graus, e voltasse para o mesmo lugar onde estava no início. No entanto, ao término da execução, foi observada a seguinte trajetória, e embaixo tem um desenho dessa trajetória. O que parece é que faltou o robô fazer um pouquinho mais da curva para voltar na mesma linha que ele foi. Considerando a trajetória pelo robô, o que poderia ser modificado nos comandos para que Estevão, partindo do início, conseguisse alcançar o objetivo? A.
Aumentar o tempo do comando 3. B. Aumentar o tempo do comando 5. C. Diminuir o tempo do comando 1. D. Retirar os comandos 2 e 4. Ou E. Diminuir o tempo do comando 5. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Aumentar o tempo do comando 3. Ou seja, a gente precisaria que esse robô ficasse um tempo um pouco maior fazendo essa curva para que conseguisse voltar no mesmo caminho que ele foi. Agora, para terminar nossa lista, o exercício de número 5. Chamamos de ciborgue todo ser vivo, geralmente humano, e que teria sido melhorado por adições mecânicas ou eletrônicas em seu corpo. O termo ciborgue é a contração das palavras organismo cibernético do termo inglês e apareceu na década de 60 durante as primeiras explorações espaciais. Se um ciborgue é um homem cuja capacidade foi aumentada pelos avanços tecnológicos, então uma boa parte da humanidade pode ser definida atualmente como tal. Segundo alguns pesquisadores, nós já entramos na era dos ciborgues com a proliferação de aparelhos eletrônicos e mecânicos que invadem nossas vidas até se tornarem indispensáveis. Marque entre as alternativas todos os exemplos que podem ser considerados aumentos da capacidade humana segundo esse conceito. Então, alternativa A: prótese de membros perdidos em acidentes e marca-passo. B: aparelho odontológico e barraca de camping. C. Lentes de contato e aparelhos auditivos para deficientes. D. Telefones celulares com diversas funções, câmera, internet, estradas e linhas férreas. Ou E. Uma casca de banana e ar-condicionado. Bom, dentre essas alternativas, as corretas são a alternativa A e a alternativa C. Essa foi a lista da nossa semana, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam que na sexta-feira tem mais uma lista para vocês e semana que vem a gente volta com a correção. Até a próxima!